Olá, seja bem-vindo ao programa Fala Câmara Entrevista. Hoje, abrindo a nossa série de bate-papo com os vereadores eleitos agora no último dia 6 de outubro, empossados no dia 1º de janeiro e que vão estar conosco aqui trabalhando, envolvidos com as atividades parlamentares bauruenses pelos próximos 4 anos. Aí, por meio de sorteio, abrindo aí a nossa agenda de entrevistas aqui pela TV Rádio Câmara Bauru, nós recebemos como convidado o Emerson, construtor do Podemos. Vai contar pra gente, ele que está no seu primeiro mandato, contar pra gente um pouquinho sobre a expectativa para o trabalho aqui na Casa de Leis bauruense. Emerson, muito obrigada por ter aceito o convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, o Emerson Pereira Batista, conhecido como Emerson Construtor, tem 48 anos de idade, está no seu primeiro mandato aqui no Poder Legislativo de Bauru, é dono de uma empresa de construção e reformas de casas aqui na cidade. Você que é envolvido com esse ramo aí da construção civil, em que momento, Emerson, você sentiu a necessidade de se envolver com política, né, formalmente falando, e deu início a essa movimentação, esse diálogo com o Podemos aí para formalizar uma candidatura à Câmara de Bauru? Eu sempre gostei bastante de política, né? Então, eu trabalhei menos na campanha de 2016. As outras todas eu trabalhei para algum vereador. Então, comecei a gostar muito. Desde do ano 2000, com o vereador Paquito, na época que foi eleito e tudo, né? Tive até a oportunidade de trabalhar com ele aqui durante uns 5 meses, mais ou menos. Então, desde lá para cá, eu tenho muita vontade, né? E surgiu por conta de um problema que eu tenho na minha casa, né? Eu tenho um menino, né, especial e tudo, então eu quis ajudar o povo, né, de alguma forma, né? Eu quis me candidatar e, caso eleito, como aconteceu agora, eu bandeirar isso, né? Continuar pensando, fazer algum projeto de lei, alguma coisa que possa estar fortalecendo e ajudando esse pessoal. Hoje, graças a Deus, a gente já não precisa mais, mas muita gente em Bauru, né, em todas as cidades, a gente sabe que precisa. Mas especificamente em Bauru, que é onde a gente vai, né, pleitear aí. Então você já tem razoavelmente uma noção do funcionamento aqui da Casa de Leis por conta dessa experiência como assessor do vereador Paquito, ex-vereador Paquito, então. Sim, já faz muito tempo, né? Já tem 24 anos já isso, né? Mudou muito, né? Mudou bastante. As normas aqui, as leis mudou também, né? Muitas leis, né, foram aplicadas durante esse tempo aí. E eu tenho muita coisa aqui na minha cabeça que eu pretendo colocar em prática aqui. Se vai ser aprovadas ou se vão ser aprovadas ou não, né? É outra coisa, mas que a gente vai colocar aqui para votação. Eu quero conversar sobre as suas bandeiras, mas antes explorar um pouquinho mais essa ideia do período da campanha, da eleição, dos diálogos aí para formalizar a candidatura. Como é que foi esse diálogo, né? Essa conexão aí com o Podemos, enfim, para viabilizar uma candidatura à Câmara de Bauru? Então, no ano de 2020 eu também fui candidato, né? Isso, acho que eu não falei em nenhuma entrevista ainda. Fui candidato também, fui pelo PTB, né? E na ocasião eu fiquei segundo suplente, né? Tive 802 votos, fiquei segundo suplente, né? Então aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre números de votos, como que os vereadores eram eleitos e tudo. Então, nessa campanha, né, desde o ano passado, né, que não era campanha, mas já estavam havendo as reuniões com os partidos. Então, por eu ter estudado esses 4 anos aí, mais ou menos como funciona melhor um pouco, né, a gente fez várias reuniões em vários partidos, tal, que estavam montando tudo, né, e até que chegou no Podemos. Então, no Podemos, que eu vi que o pessoal, a chapa lá, estava um pouco mais forte e eu teria um pouco mais de chance de ser eleito lá. Então, aí, né, eu me afiliei, né, no Podemos, agora na janela, né, desfiliei do PTB, que acho que nem existe mais, né, que fez uma junção, e fomos para o Podemos. E tive a felicidade aí de ser eleito. Então, tentou entender estrategicamente aí como funcionam, né? Foi um pouco as contas, né? Foi um pouco de estratégia, porque pelos votos que eu tinha, se fosse dependendo do partido, eu não entraria. Com 1.749 votos, não seria eleito.
E no Podemos, né, como fez 3 na bancada, né, eu tive a felicidade de ser o 3º. Joia. Você comentou aí sobre o fato de ter uma criança atípica em casa e que isso foi o que o motivou a buscar uma candidatura, né? Tentar uma vaga, uma cadeira aqui na Câmara de Bauru. Quais são as ideias envolvendo aí, por exemplo, direitos, melhorias, né, para as famílias que têm crianças atípicas e o fato de você trabalhar com a área da construção civil, isso você também pretende de alguma forma trazer aqui para a discussão? Há algum viés aí que possa ser trazido aqui para a discussão do Legislativo? Sim, sobre a construção também tenho, né? Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, por exemplo, dá para juntar as duas coisas, da construção, né, e as pessoas especiais, precisam de rampas em Bauru, né? Tem muitas ruas que tem, mas a maioria não tem. Por exemplo, nos bairros você não encontra isso, muito raramente você vê uma. Então, isso é um projeto que eu tenho em mente em colocar isso aí. Então, vai unir a construção, né, que vai ter que mexer com o pessoal aí de licitação e tudo mais aí, e também vai viabilizar o pessoal né, que usa cadeira de rodas, tal, né, que tem um familiar lá em sua casa que tem cadeira de rodas. Porque eu vejo que no centro em todas tem, mas nos bairros é uma esquina ou outra que tem, não são em todos. Então o pessoal anda na rua mesmo, né? Até porque também as calçadas, que é uma outra coisa que eu pretendo ver, elas têm muitos degraus, muitas rampas e tal, então acredito que o pessoal precisa estar meio que adaptando um pouco as calçadas de suas casas, cada um, né? E outra coisa que eu penso muito também, aí já vai um pouquinho mais a fundo, por exemplo, meu filho, né? Ele só aprendeu a ler e escrever quando a gente colocou ele numa escola particular. Essa escola fica lá 6, 7 alunos numa sala, no tamanho do estúdio aqui mais ou menos, e lá a professora consegue, né, ensinar todos igualmente, e não na escola municipal normal. A gente deixou ele na escola municipal normal, porém lá ele não estava aprendendo nem a ler, nem a escrever, nada, então a dificuldade era muito maior. A partir do momento que a gente tirou e colocou numa escola particular, né, deu coisa de 60 dias, ele já estava lendo e escrevendo. Então a gente achou muito bom, só que isso tem muito tempo já, isso foi no ano 2012. Então, e nunca acho que ninguém pensou nessa lei, né, de ser colocada aqui na cidade de Bauru. Por exemplo, a gente colocou, só que felizmente a gente teve êxito nisso, mas só que tem que pagar, tem que ser pago, né? Então eu gostaria muito de lançar alguma coisa sobre nesse sentido, para que isso seja aplicado nas escolas de Bauru, não precisa ser nem em todas, porque não tem tanta gente assim, né, que vai precisar disso. Mas pelo menos assim, uma escola por região, por exemplo, né, ou uma escola por bairro, alguma coisa assim, que possa, né, isso ser pago pela prefeitura. Tipo, ter o professor de matemática, de português, que não também precisa ter aquele monte de matérias e tudo. Eu acho que só matemática e português já é o suficiente para ensinar essas crianças. Só que, além disso, precisa ter um outro acompanhamento também, né, de psicólogo, de fono. Então, isso vai envolver vários profissionais nessa parte. Mas que, para que o morador, né, o pai de família que tem isso na sua casa, ou um irmão, alguma coisa, ele não precisa estar pagando, né? Porque a gente entende que não é barato, né? Não é barato. E tem gente que ganha pouco, né? O salário é pouco, né? Na empresa não remunera, né, muito bem, e aí já faz falta para ele fazer isso, colocar numa escola pago. Mas se tiver do município, né, eu acho que vai ser muito bem-vindo. A gente pode afirmar, então, que as suas bandeiras agora para os próximos 4 anos serão prioritariamente acessibilidade e educação inclusiva. Sim, e o esporte também. E tem bastante coisa pro esporte que também entra a parte de inclusão, né? Pessoas especiais tal e tudo, que pode estar frequentando, né, algum clube, alguma coisa assim, e que tenha, né, assim, um profissional capacitado no local para poder, né, dar o suporte necessário para essas crianças. Ou até para adultos mesmo, não precisa ser especialmente ser criança, para adultos também. Então o esporte, que né, em Bauru, por enquanto eu estou ingressado só no esporte amador, porque é uma coisa que não tem muita, vamos dizer assim, leis, né? Você vai lá, ajuda um clube aqui na cidade, ajuda um outro clube aqui na cidade e tal,
né, mas não existe leis para isso. Então, né, a gente pensa muito em aplicar alguma lei nisso, por exemplo, um basquete, né? Eu até estava vendo esses dias umas reportagens, eu gostei, né, em Ribeirão Preto, né? E meu pai, né, por coincidência, mora lá, então estou pensando em visitá-lo lá e visitar, né, esse clube lá que tem esse pessoal, né, esses profissionais que dão esse tipo de aula e tudo gratuitamente. Joia. Nós tivemos agora no dia 1º de janeiro, né, não só a posse dos vereadores, da prefeita Suelen Rosim, mas também a eleição da nova composição da mesa diretora. E nós tivemos dentro da bancada do Podemos, aqui na Câmara Municipal, que é formada pelo senhor Emerson Construtor, também pelo locador e pelo pastor Bira, algumas divergências entre os colegas. Como é que o senhor viu essas divergências e como é que você acha que deve ser o diálogo entre os vereadores da bancada do Podemos ao longo dos próximos meses, ao longo deste ano? Como deve ser o seu posicionamento aqui no plenário, mais próximo à base governista, com mais postura de oposição? Como é que você vê aí essa movimentação dos vereadores, os colegas do partido e a sua posição, seu posicionamento aqui no plenário? Sim. Bom, sobre o dia da posse, né, houve a eleição para a presidência da Câmara, e eu apenas escolhi o que eu achei que era um pouco mais, assim, no momento, o melhor candidato. Como só tinha 2 candidatos, né, eu escolhi um. Então não entrou nem o quesito partido. O partido liberou a gente para a gente votar em quem a gente quisesse, né? Então tanto eu como o vereador Bira, né, votou no Márcio de Souza. Então, porque foi liberado até pelo partido. Sobre oposição ou situação, eu tô no centro, né? Por exemplo, assim, eu tenho que pensar muito na população, né? Muito no eleitor bauruense, principalmente o pessoal que confiou em mim. Se descer algum projeto de lado executivo que seja bom para a cidade, bom para a população, bom para a sociedade, né, a gente vai votar sim. Agora, se for coisa que a gente acha que não deve votar, aí eu não vou votar. Então, eu não posso dizer nem que eu sou oposição e nem que eu sou situação, entendeu? Eu sou a favor mesmo da população. A gente pode esperar uma postura política aí do Emerson Construtor mais embativa, fiscalizadora, propositiva? Como é que você pretende se movimentar aqui? Fiscalizadora, sim, né? Mas embativa não, porque a minha educação, acho que não cabe muitas coisas que eu vejo que muitas discussões e tudo, então eu prefiro ficar na minha, tal, né? Ficar aqui nos bastidores, como se diz, e trabalhando por fora. Por exemplo, no dia da posse, né? Foi citado o meu nome e tudo. Eu não me preocupei em responder em nenhum momento, porque não fui maltratado, mas foi citado o meu nome. Porque eu votei em um e não votei no outro, né? Então, mas não pretendo muito, assim, ser polêmico, não, vamos dizer assim. A gente tem agora o período de recesso parlamentar, né, até o final de janeiro, e em fevereiro são retomadas as sessões ordinárias, audiências públicas, enfim, todas as atividades parlamentares aqui no Legislativo Municipal. E na primeira sessão do ano, já na primeira segunda-feira de fevereiro, temos a escolha das novas comissões permanentes. É algo que você almeja, já tem interesse, vontade de participar de alguma comissão específica, como você disse? Você tem interesse em atuar nas bandeiras de educação inclusiva, acessibilidade, esporte, alguma expectativa, né? Você pretende se movimentar em torno dessas comissões ou de outras? Como é que estão os diálogos nesse sentido? Por enquanto, a gente não dialogou sobre isso ainda, né? O partido em si não dialogou. Mas o líder do partido é o pastor Bira, né? E a gente vai conversar sim, e eu tenho intenção sim, de pelo menos 2 comissões, né? A esporte, né? E saúde ou inclusão educacional. Uma dessas 3. E até a economia também cabe a minha pessoa, tá? Então, eu tenho intenção sim, de pelo menos de 2 comissões a gente ficar de frente. Joia. Emerson, a gente tem aqui, vai deixar uma legenda para quem nos assiste aqui pela TV Câmara Bauru, com os contatos do seu gabinete, para que a população possa entrar em contato, encontrar aí e trazer suas demandas ao gabinete do Emerson Construtor. Mas se você quiser deixar uma mensagem, deixar um recado para quem está nos ouvindo, nos assistindo, falar das suas expectativas para os próximos 4 anos, a gente está de microfone aberto.
Tá bom. Eu ainda não estou com os números do gabinete e tudo, então não tem como eu passar. A gente tem a nossa aqui legendinha agora. aqui que tá deixando disponível para quem nos assiste. Eu gostaria, por enquanto, deixar um agradecimento aí, né? Agradecendo vocês, né, pelo convite aí. Não sei se eu sou o primeiro a vir falar aqui, né? É sorteio? Tá estreando, sim. Tá. Então, agradecer, né, primeiramente a Deus, a minha família que sempre me apoiou e a todos, né, todos os meus amigos, todos os meus eleitores que confiaram em mim e votaram em mim no dia 6 de outubro que passou aí. Pretendo representar, né, pretendo ser bastante atuante, não polêmico, mas bastante atuante. Então, só posso garantir que a população bauruense vai ver muito falar do Hemerson Construtor. Perfeito. Muito obrigada Eu que por ter agradeço. aceito o convite pelo bate-papo. Boa sorte aí nos próximos 4 anos. Muito obrigado. Tá bom? Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!